Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia. Você que trouxe a bendita, abençoada, a santa palavra do Senhor. Abra em Esther, capítulo 4. Esther fica antes de Salmos. Esther capítulo 4, verso 1. Ontem à noite recebemos uma notícia triste da morte da filha do pastor Anderson Silva, da pastora Lucinete. Ontem à noite, eram as 11 e pouco da noite, jovem de 30 anos de idade. Ela tinha lúpus desde os 11 anos de idade. E os médicos disseram que ela ia morrer muito cedo, mas ela morreu com 30 anos de idade. E ligamos para ele, oramos com ele, estava desesperado, estava vindo de Sapezal. Falamos com ele por telefone, oramos por ele, ele estava... Não é fácil, né? E isso porque ele era pai adotivo dessa moça, dessa jovem, Thaís. Mas ele ajudou a criar desde muito pequena. Ele era pai da Thaís, né? E hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Mordecai, ou Mardoqueu, conforme a sua versão, que também era um pai adotivo da jovem Radassa, que também atende por Esther. Hoje, dia dos pais, né? Pelo jeito, tem muitos pais que comemoraram, estão comemorando até agora, que a igreja tem pouca gente, né? Então, é um dia da gente comemorar. Nós que somos pais, é um dia muito especial para todos nós. E vamos falar aqui sobre essa história de Mordecai, que era um pai adotivo de Radassa, Esther. O pai, ele tem um papel muito fundamental na vida dos filhos. Ele dá direção para os filhos. O pai, ele desperta nos filhos o propósito de Deus na vida dos filhos. E foi isso que esse pai adotivo fez, Mordecai, ele fez na vida de Esther. Vamos ler comigo a palavra do Senhor, Esther capítulo 4, verso 1, diz assim: Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou à porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para Mordecai, para que Mordecai pudesse tirar as vestimentas de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Hataque, um dos eunucos do rei, que esse tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Hataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Ramã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Hataque que mostrasse a cópia a Esther
e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Hataque voltou e transmitiu a Ester a palavra de Mordecai. Então Ester falou com Hataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Ester: não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, Pai santo, Pai justo, nós te louvamos. Nós bendizemos o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é bom. E as tuas misericórdias duram para sempre, e ela vai de geração e em geração. Pai querido, nós te louvamos nessa noite com as nossas canções. Nós te adoramos nessa noite com nossos louvores, com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Mas há um momento muito especial no culto ao Senhor, que é onde o Senhor fala conosco através da tua bendita e poderosa palavra. E chegou esse momento, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala com a tua noiva, Senhor. Fala com a tua igreja, através desse texto que eu li. Senhor, ministra os nossos corações. Que teu Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, possa falar conosco nesta noite, de uma forma como só o Senhor sabe fazer. Pai amado, os nossos corações já estão preparados para receber a tua palavra, que é como semente. E eu creio, Senhor, que essa palavra vai germinar, ela vai crescer, e ela vai frutificar em cada coração aqui nessa noite. Senhor, importa que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados irmãos? Eu li esse texto na Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada. E o título dessa mensagem, irmãos, é Vida com Propósito. Essa história de Ester é uma história que tem desenhos animados, tem filmes. Creio que nós aqui conhecemos essa história. Ester era uma jovem simples, uma jovem muito bonita, era uma judia, era uma moça muito obediente. Conforme eu falei, era órfã de pai e de mãe, e foi criada pelo seu primo Mordecai. Seu nome em hebreu era Hadassa. Então Ester, de repente ela foi tirada do seu meio, do seu ambiente, do meio da sua família, e agora ela fazia parte do harém do rei Xerxes I, cujo nome em hebreu era Assuero, rei da Pérsia. Agora a Ester estava ali isolada, longe de tudo e de todos. Para entendermos melhor essa história desse texto que eu acabei de ler, nós precisamos voltar um pouco atrás. Essa história, ela começa quando o reino de Judá
que era composta por Judá e Benjamim, o reino do sul, foi levado como cativo pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, há 70 anos antes dessa história. A Babilônia era a nação mais poderosa da face da terra nesse período. E ali o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E com certeza estava junto ali os familiares de Esther, que era Hadassah. E no fim desses 70 anos, surge então uma nação mais poderosa, mais forte, que era os medos persas, cujo rei Ciro, que foi o primeiro rei dos medos persas, ele libera os judeus para que retornassem para a Judéia e reconstruísse Jerusalém. Mas Esther e alguns dos judeus decidiram continuar morando na Pérsia. A Pérsia que hoje é onde está localizado o país, a nação do Irã. E é nesse contexto histórico que acontece a história de Esther. A Bíblia diz que era uma mulher muito bonita, uma jovem muito bonita. Mas não foi a sua beleza exterior, não foi a sua beleza interior que fez com que ela fosse escolhida rainha da Pérsia para substituir a rainha Vasti. Mas sim porque Deus tinha um propósito na vida da rainha Esther. Porém o rei Assuero, ele não sabia qual era a verdadeira identidade de Esther. E Ramã, que era o segundo homem na hierarquia do rei Assuero, ele odiava os judeus. Por que ele odiava os judeus? Primeiro, porque Mordecai não se prostrou, ele se recusou a se prostrar diante de Ramã, porque era uma ordem do rei Assuero que todos se prostrassem diante de Ramã. Mas Mordecai, ele se recusou a se inclinar, a se prostrar diante de Mordecai. E em segundo lugar, Ramã odiava os judeus, porque Ramã era descendente dos amalequitas. E os amalequitas eram inimigos históricos do povo de Israel, conforme está lá em Êxodo, capítulo 17, no versículo 8 a seguir. E por conta do seu orgulho ferido, persuadiu o rei Assuero para que promulgasse uma lei, para que todos os judeus fossem aniquilados da face da terra. E o rei Assuero caiu na lábia de Ramã e assinou esse decreto, onde se marcou uma data específica, onde o povo medo-persas poderia atacar os judeus e assim matar os judeus. E essa é a história de Esther, e é nesse contexto que acontece essa história. Porém, irmãos, Ramã não contava que naquele tempo, naquele lugar, havia uma jovem judia de nome Hadassah, que nascera para cumprir um propósito de Deus, que era preservar a vida dos judeus, do povo escolhido por Deus. Ramã não contava com isso. Ele não contava que havia uma jovem que nascera com o propósito de Deus, para preservar o povo de Deus. Por isso, irmãos, que o tema dessa mensagem é vida com propósito. Eu quero dizer para você que você nasceu com um propósito de Deus. Você precisa entender isso, que você nasceu com um propósito específico de Deus nesta terra. Você só precisa descobrir qual que é o propósito de Deus para a sua vida, seu propósito específico. Porque o propósito geral para todos nós é pregar o evangelho a toda criatura, é fazer discípulos de todas as nações. Mas existe um propósito específico para cada um de nós nesta terra. E Ramã, meu irmão, minha irmã,
ele planejou tudo para destruir os judeus. Ele planejou, arquitetou tudo para aniquilar os seus inimigos. Mas ele não contava que naquele tempo, naquele lugar, havia uma linda jovem, uma judia, que havia nascido com um propósito de Deus para preservar toda uma nação de um povo escolhido por Deus. Mordecai, ao tomar ciência desse decreto, ele manda avisar a rainha Ester e pede para ela interceder junto ao rei Assuero para impedir o extermínio dos judeus. A rainha Ester explica a Mordecai que ela e nem ninguém tinha permissão para acessar a presença do rei sem que ele convidasse. Disse mais ela: se ela ou qualquer pessoa agisse indevidamente e entrasse na presença do rei sem ser convidada, seria penalizada com a pena de morte. Mas Mordecai então diz a Ester essa pergunta, irmãos, que tem martelado o meu coração desde quando nós estamos lendo essa Bíblia pelo plano de leitura. Foi lendo essa Bíblia no plano de leitura que Deus ministrou no meu coração essa palavra. E já faz um tempinho isso, que nós já estamos lá em Jeremias. Mas a pergunta que não quer calar no meu coração, que eu quero compartilhar com você nessa noite é: mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha? Então Ester pede que todo o povo judeu entrasse em jejum por 3 dias, não comesse, não bebesse nada, e ela também jejuaria. E ao fim dos 3 dias, ela falaria com o rei, ainda que custasse a sua vida. E se, ao apresentar ao rei, este estendesse o cetro em sua direção, então ela estaria salva e falaria com o rei. Queridos, nós precisamos entender que nós, como cristãos, nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos, que é o jejum. Ester, ela convocou um jejum para todos os judeus. Nós precisamos entender que o jejum é uma forma de nós nos humilharmos diante do Senhor. Neemias fala sobre isso. O jejum, ele mata a nossa carne e nos dá sensibilidade para ouvirmos a voz, a direção de Deus para nossas vidas. O jejum, somado à oração, é uma arma mais poderosa que nós podemos ter para expulsar castas e demônios, diz a palavra do Senhor. Diz também em Isaías 58 que o jejum, ele quebra as correntes, desfaz as ataduras, deixa livres os oprimidos, acaba com todo tipo de servidão. E eu pergunto para você nessa noite: você tem jejuado? Quanto tempo faz que você não levanta um jejum pela sua família, pela sua casa, pela sua igreja, pela sua cidade, pelo Brasil? Ester convocou um jejum, irmãos. O jejum faz parte da nossa vida cristã. Nós temos jejuado, irmãos. Os pastores dessa igreja têm jejuado, os líderes têm jejuado, mas a igreja do Senhor precisa jejuar. Nós muitas vezes reclamamos do governo do Brasil, nós muitas vezes reclamamos dos políticos do Brasil, mas nós não nos posicionamos como igreja do Senhor. Nós não jejuamos para quebrar as castas de demônio, para quebrar todas as cadeias. Mas esse texto de Ester nos ensina grandes lições que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. E em primeiro lugar, nós precisamos entender que nascemos para cumprir um propósito de Deus.
Esther, irmãos, era órfã, não tinha pai, não tinha mãe, nasceu no cativeiro. Como o cativeiro começou há 70 anos antes dessa história, então nós podemos concluir que Esther, ela nasceu no cativeiro, porque era muito jovem ainda, quando ela foi escolhida como rainha. A Bíblia não conta como seus pais foram mortos, talvez foram mortos pelos seus opressores babilônicos. Esther era uma pessoa simples, humilde, criada pelo seu primo Mordecai. Esther tinha motivos o suficiente para ser uma pessoa triste, para ser uma pessoa amarga, para ser uma pessoa depressiva, para ser uma pessoa que vivia murmurando. Mas ao ouvir o conselho do seu primo Mordecai, ela decidiu viver o propósito de Deus na sua vida, ainda que custasse a sua vida. Por isso que eu disse, irmão, no começo, que como pai que nós somos, nós temos o papel fundamental de despertar nos nossos filhos o propósito que Deus tem na vida dos nossos filhos. Esther, então, até então ela não sabia para que ela havia nascido, ela não sabia qual que era o propósito dela na vida dela. Mas então, quando Mordecai abre os olhos de Esther, ela começa a entender qual era o propósito dela nesta vida, nesta terra. Mas eu quero dizer para você, meus amados irmãos, não permita que os traumas do passado impeçam Deus em cumprir o propósito dele na sua vida. Esther poderia, irmãos, não quero saber de nada. Ela poderia dizer isso: olha, eu sofri demais, eu sou órfão de pai e de mãe, mataram os meus pais. Mas ela não permitiu que os traumas do passado impedisse que Deus cumprisse o propósito dele na vida dela. Ela não permitiu que o passado, que a dor do passado paralisasse o plano, o propósito que Deus tinha na vida dela. Ela tinha motivo para ser uma mulher muito triste, uma jovem triste, amargurada. Mas ela não deixou que o passado dela impedisse que Deus cumprisse o propósito dela. O que eu entendo, irmãos, que enquanto Esther estava caminhando em direção ao propósito de Deus, Deus estava protegendo Esther, Deus estava cuidando de Esther. Entenda uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, que enquanto você caminha em direção ao propósito de Deus, Deus vai cuidar de você. Abrace o propósito de Deus e Deus vai abraçar você também. Quantas pessoas frustradas pelos traumas do passado têm deixado de cumprir os planos de Deus, os propósitos de Deus? Quantas pessoas que Deus tinha planos lindos, maravilhosos para a sua vida, mas devido aos traumas do passado, irmãos, entenda uma coisa: que quando Deus tem um plano nas nossas vidas, o inimigo vai se levantar contra você para tentar parar você, mas você não pode deixar que o inimigo frustre os planos de Deus na sua vida. O inimigo não pode frustrar os planos de Deus na sua vida, o homem não pode frustrar os planos de Deus na sua vida, só você pode frustrar os planos que Deus tem na sua vida. Esther tinha motivo para ser uma pessoa amarga. Esther tinha motivo para ser uma pessoa que só vivia se murmurando, reclamando. Mas quando Mordecai falou com ela, ela falou: eu vou nessa, eu estou dentro, eu estou junto, ainda que custe a minha vida. Uma jovem, irmãos, uma jovem órfã, e nós temos tudo,
Eu não tenho mais pai, mas tenho minha mãe. E às vezes não queremos fazer com que os planos de Deus se cumpram nas nossas vidas. Reclamamos de tudo. Olha a história que a Maria Eva contou. Meu Deus. E em segundo lugar, a segunda lição que nós podemos aprender com esse texto, que o inimigo da nossa alma nos conhece e sabe da nossa importância no reino de Deus. Irmão, você precisa entender que as coisas não são o que parecem ser. Há muito mais acontecendo do que nós percebemos. Nós estamos em uma guerra espiritual. Nós estamos inseridos numa batalha espiritual. Nós vivemos numa guerra travada. Porém nós não enxergamos, porque é no mundo espiritual. Mas nós sabemos que o nosso general é Cristo, amém, irmãos? Como foi cantado aqui nesta noite, o nosso general é Cristo, e a palavra do Senhor nos diz que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Diz mais, que mais numerosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Não podemos ter medo das trevas, não podemos ter medo do nosso inimigo, do nosso adversário, do inimigo das nossas almas. O propósito de Deus para a sua vida é maior do que você pensa. Talvez você pense que Deus deseja apenas salvar você, te dar uma vida como de Esther, como de rainha. Acho que Esther pensava assim: não, eu vou ser rainha, esse é meu propósito. Ficar aqui no palácio, vida boa, comendo do bom e do melhor. Temos aqui as servas para me servir, eunucos para me servir, uma coroa de rainha na minha cabeça, mando, desmando. Ela pensou que seria isso o propósito dela. E às vezes nós pensamos isso também: ah não, a minha vida, o propósito da minha vida é só ser salvo, ter uma vida abastada, ter dinheiro no bolso, ter dinheiro no banco, ter saúde. Esther pensava dessa forma, conjecturando aqui, irmãos. Vida boa, nós queremos vida boa, é ou não é verdade? Eu queria um motorhome, você sabe disso. Viajar, eu e minha namorada. Mas eu creio que Deus tem muito mais para a sua vida e para a minha vida. Ele não quer apenas salvar você, Ele quer salvar você, a sua casa, a sua família, as pessoas à sua volta, os seus funcionários, essa cidade, Mato Grosso, o Brasil, as nações. Você precisa entender, irmãos, que você se tornou uma pessoa importante no reino de Deus. Eu vi essa frase e eu fiquei, meu Deus. Que quando nós tornamos cristãos, nós nos tornamos pessoas importantes para os céus, mas também nos tornamos pessoas importantes no inferno. E é por isso que o inferno se levanta contra nossas vidas. Você se tornou uma pessoa importante no céu, mas também você se tornou uma ameaça no inferno. Amã, ele é uma representação aqui do diabo, que ardilosamente tentou destruir, tentou matar todos os judeus, inclusive a rainha Esther. Mas os planos dele foi desbaratado e ele foi destruído, aniquilado, ele foi enforcado. Você precisa entender que eu quero declarar nesta noite para você aqui, ó.
toda arma forjada contra a sua vida não prosperará, diz a palavra do Senhor, Isaías 54:17. Toda arma do diabo forjado contra a sua vida não vai prevalecer, não vai prosperar contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, diz a palavra do Senhor. Terceira lição que nós podemos aprender aqui nesta noite. Entenda, irmão, que você tem um papel-chave no reino de Deus. O texto diz no verso 14, parte A, diz assim: porque se você ficar calada agora. Foi uma palavra específica para Esther. Você não pode ficar calada. Ela tinha um papel fundamental naquele momento para salvar os judeus. Porque se você ficar calada agora, ela era a peça fundamental. Irmão, as pessoas hoje em dia, elas não querem sair da sua zona de conforto. As pessoas não querem arriscar, perder a sua posição. Esther, ela tinha uma coroa, ela poderia não querer perder a sua coroa, mas ela arriscou tudo que ela tinha para salvar o seu povo. E será que você tem deixado a sua zona de conforto para salvar os seus, para salvar a sua casa, para salvar a sua família, para salvar os seus amigos? Esther poderia recusar a proposta de Mordecai. Ela tinha a liberdade de escolha, como nós temos hoje. Ela poderia dizer: não, não quero me envolver com isso. Ela poderia se isentar desse problema. Ela poderia não querer se meter nessa confusão. Ela era amada pelo rei Assuero. Ela poderia não querer arriscar a sua vida, a sua coroa, a sua cabeça. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas. E a palavra do Senhor nos diz em Jó que nenhum dos planos dele será frustrado. Então Mordecai, ele diz ali no versículo 14, parte B: de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. O que ele estava dizendo, irmãos, é assim: Esther, se você se calar, Deus vai levantar outro no seu lugar, para salvar o povo dele, porque é propósito de Deus dar livramento a este povo. Irmão, o que Deus está falando para nós aqui nessa noite é que se você se calar, que se você se acovardar, se você não lutar pela sua família, se você não pregar para a sua família, se você não pregar para aquelas pessoas que estão à sua volta, Deus vai levantar outro melhor que você. É isso que Mordecai estava dizendo para Esther, alertando a Esther. De outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Talvez você que tenha um chamado de Deus específico para a sua vida, e você tem se acovardado, tem fugido do chamado de Deus. Quero dizer para você que Deus levanta outro. Se eu não tivesse aqui, irmão, Deus teria levantado outro pastor melhor que eu.
Mas que a Igreja Batista Nacional Mensagem da Cruz existiria nessa cidade, existiria. A igreja não existe por minha causa, ela existe por causa do Senhor Jesus Cristo, amém? Se você se calar, se acovardar, Deus levanta outro melhor que você. Porque os planos que Ele tem, nenhum dos planos dEle pode ser frustrado. Jó 42, 2. Eu fico assim, às vezes, abismado que muitos nossos irmãos brasileiros, Deus levantou como missionários, como Maria Eva disse aqui. Muitos estão nos países perseguidos, estão lá colocando a sua vida em risco, para atender ao chamado de Deus, para pregar a palavra de Deus, vivendo de uma forma regrada, financeiramente. E Deus nos chamou para servirmos a Ele aqui em Pontes Lacerda, com todo o conforto que nós temos, com o recurso que nós temos, no meio da nossa família, no conforto da nossa casa. E nós muitas vezes nós fazemos pouco caso. Algum tempo atrás, postaram no grupo do WhatsApp dos pastores, um pastor aqui do Brasil, eu creio que é de Mato Grosso. Ele fazia missões num desses países perseguido. E alguém do grupo lá postou que pegaram ele no hotel onde ele estava e desapareceram com ele. Depois de algum tempo, encontraram o carro dele com ele carbonizado dentro. Irmãos nossos, dando a vida pelo Evangelho. E nós muitas vezes não fazemos nada, irmãos. Nem cultuar a Deus, muitas vezes nós não viemos cultuar ao Senhor. Temos preguiça. Esther, irmão, estava vivendo no palácio real. Segundo o texto nós lemos, ela não estava sabendo o que estava acontecendo. Mas Mordecai lhe informou sobre o trama do inimigo Ramã. Irmãos, o mundo não é só isso que você enxerga. Entenda isso. Você precisa se posicionar como cristão verdadeiro. Você precisa se posicionar como servo de Deus, que nós estamos numa batalha espiritual. Acorda para a realidade do mundo espiritual. O mundo não é só isso que os nossos olhos naturais enxergam. Existe uma eternidade à nossa espera. Nós sabemos que a salvação é graça por meio da fé. Mas existe uma batalha espiritual sendo travada todos os dias no mundo espiritual. Nós precisamos jejuar, irmãos. Nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida devocional a Deus. Nós precisamos nos posicionar como a jovem Esther se posicionou. Jesus está voltando, e nós como igreja muitas vezes estamos dormindo. Precisamos nos ser cheios do Espírito Santo, buscar a presença do Senhor. Precisamos voltar à leitura da palavra. Eu tenho insistido aqui, irmão, da gente ler a palavra do Senhor, não ler, meditar na palavra do Senhor toda, capa a capa, durante um ano.
Eu sei que existe uma turma aqui consideravelmente grande que está comigo nesse propósito, mas eu sei também que a grande maioria não está nesse propósito. Eu sei que eu tenho ensinado, irmãos, eu tenho falado, batido essa tecla. Eu sei que Deus não vai me cobrar isso de mim. Se você não tiver uma vida devocional a Deus, se você não jejuar, se você não se consagrar, as cadeias não vão ser quebradas. O inimigo vai continuar rompendo na sua vida, dominando você. O inimigo vai continuar dominando a sua casa, a sua família. Você precisa acordar, irmãos. Mas eu creio que se Deus trouxe você aqui nesta noite, é para que você ouvisse essa pergunta. Eu quero que essa pergunta venha ecoar no seu coração, daqui para frente. Quem sabe, se não foi para essa conjuntura como esta, que você foi elevado à condição de cristão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevado à condição de cristão. Você precisa saber por que o Senhor te salvou. Por que o Senhor salvou você e não os seus familiares? Pergunte isso para você. Por que o Senhor salvou você primeiro? Aí você vai descobrir qual que é o seu propósito. Em quarto lugar, qual foi a atitude de Esther? Ela se posicionou. Ela disse assim: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Está no verso 16, parte A. Nós precisamos nos posicionar, a primeira coisa. Se posicione, irmãos, como servos do Senhor, como cristãos verdadeiros. Se posicione diante da situação que o mundo se encontra. Se posicione como cristão verdadeiro. Em segundo lugar, ela proclamou um jejum. Ela disse: não comam nem bebam nada durante 3 dias. Eu e minhas servas também jejuaremos. Também está no verso 16. E em terceiro ponto, ela diz: ela teve coragem e não temeu a morte. Ela diz: depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Nós precisamos ter coragem e não temer a morte. Mas a coragem só vem na vida daquele que tem uma vida devocional a Deus, daquele que conhece quem é o seu Deus, daquele que tem uma vida de jejum e de oração, de consagração. A pessoa que vive dessa forma, ela é ousada no Senhor. É no Senhor, irmãos. Essa ousadia é no Senhor, porque sabe quem é o Deus que serve. As pessoas vivem com medo porque não conhecem o Deus que ela serve. E se você vai conhecer o Deus que você serve, se você meditar na palavra, se você conhecer a palavra. Como eu disse, conheça a palavra de Deus e assim você vai conhecer o Deus da palavra. Se você não fizer isso, irmão, se você não tiver uma vida devocional, uma vida de jejum, de oração, de leitura da palavra, você não vai ser uma pessoa ousada, uma pessoa corajosa no Senhor. Mas quem sabe não foi para a salvação de sua família e amigos que Deus trouxe você aqui nessa noite. Você não pode se calar, meu irmão. Vamos ficar de pé. Homem, mulher, jovem, adolescente,
É tempo de você se posicionar. É tempo de você fazer jejum. É tempo de você buscar no Senhor coragem. E não tenha medo, porque Deus quer cumprir na sua vida o propósito dEle. Ele tem um propósito na sua vida. Se posicione. Se posicione.